Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, hoje vou responder a perguntas de vocês. Vamos responder a pergunta da Noélia. A pergunta dela é bem interessante, pessoal, porque recentemente eu falei isso no meu treinamento lá no meu curso e algumas pessoas acabam tendo dúvidas sobre este assunto. Então, ela fez uma pergunta excelente que talvez esteja acontecendo com você e acontece bastante com as costureiras. A pergunta dela está aparecendo exatamente aqui agora e é mais ou menos assim a pergunta dela. Ela disse que a máquina de costura dela fica fazendo pontos pequenos. Mesmo se está lá no 2, no 3, no 4, no seletor, né? Do tamanho do ponto. Aí de repente ela fica normal, aí de repente ela volta a ficar ruim, aí ela volta a ficar normal e assim por diante. Então, se isso está acontecendo com você, mesmo sua máquina de costura estando no seletor maior, no 5 lá, 5 milímetros, tem que fazer um ponto, depois de 5 milímetros tem que fazer um outro ponto e continuar sempre com um pontinho bem pequenininho, juntinho. Então fique até o final deste vídeo que hoje eu vou dar umas dicas bem legais para vocês resolverem este problema na sua máquina de costura. Mas caso você caiu aqui e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do YouTube. Caso você desejar fazer perguntas como essa que foi feita agora, é muito simples. É só você simplesmente colocar seus comentários aqui embaixo que nós iremos selecionar eles e iremos fazer vídeos como esse, tá bom? E caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, é muito simples. Temos um link aqui embaixo que você vai clicar nele e que você vai ser direcionado para o nosso site, para o nosso treinamento completo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, vamos lá. Se sua máquina de costura está dando este problema, pode ser algumas coisas, mas uma coisa que eu quero que você já tenha em mente, que a maioria das costureiras já vão querer mexer é no seletor da máquina de costura. Ah, vai lá e já mexe no seletor, 1, 2, 3, 4, aquele seletorzinho lá. Pessoal, não é ali. A maioria das vezes o problema não tem nada a ver com aquilo ali. Não é porque aquele seletor faz a diferença do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, significa que ele está dando problema. Muitas vezes, na verdade, 90% dos problemas não tem nada a ver com ele, é com outra coisa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos desencanar do seletor. Por isso que eu sempre falo, pessoal, eu ensino no meu treinamento isso. Vocês têm que pensar como um mecânico, você tem que utilizar pensamento lógico. Ou seja, o que será que pode estar acontecendo para dar este problema, né? De a máquina de costura às vezes funciona, às vezes faz pontinho pequeno, às vezes faz ponto grande. É muito simples, vamos lá. Uma coisa que vocês precisam ter em mente, se o seletor já foi excluído, nós não vamos mexer nele por enquanto. Por que não vamos mexer nele por enquanto? Porque para chegar nele, nós temos que fazer todo esse caminho que eu vou mencionar aqui para vocês, para caso não dê certo, aí nós vamos para ele, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que parar e pensar. Puxa, Rodrigo, o que será que faz a máquina de costura dar este problema? Qual que é as possibilidades? Então, nós iremos se concentrar em duas coisas, particularmente. Nós iremos pensar no calcador, ou seja, também na sapata do calcador, que nem essa daqui, tá vendo? Mas também, pessoal, nós iremos pensar no dentinho. Basicamente, nós vamos mexer nessas duas peças para poder descobrir o que está acontecendo em sua máquina de costura. Uma coisa que eu quero que você já veja na sua máquina de costura, referente a isto, primeiro vamos falar sobre as possibilidades de o problema ser o dentinho. Porque, pessoal, só para vocês entenderem, se o seu dentinho estiver com problema, se o seu dentinho estiver quebrado, o que vai acontecer? Mesmo estando lá no seletor 5, ele vai começar a puxar o tecido de modo errado. Ele não vai puxar o tecido como deveria. Aí vai fazer esses pontinhos bem pequenininho, entendeu? Aí às vezes vai funcionar legal, às vezes vai chegar uma hora que vai ficar só nos pontinhos pequenininho. É porque o dentinho está com um problema. Na verdade, a maioria das vezes vai ser o dentinho, tá? Então o que você precisa verificar com respeito no seu dentinho eu não sei se sua máquina de costura é industrial, sua máquina de costura é doméstica, mas o ponto em questão é a mesma coisa. Você vai verificar se ele não está gasto. Essa é uma das coisas que acontece muito este problema, porque o dentinho está gasto. Então veja se os filetes do dentinho aqui, ó, ele não já está extremamente gasto, porque eles têm que ficar
conforme aqui, ó, ele é bem afiado, tá vendo? Ele fica bem afiadinho. Por quê? Para ele conseguir puxar o tecido como deveria puxar, entendeu? Mas talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, o que é um filete? Filete, pessoal, é cada um dos dentinhos aqui, ó. Cada um desses dentinhos é um filete. Então verifique se ele não está gasto. E um dos maiores problemas que acontece é quando ele está gasto. Você vai ver que ele vai ficando redondo, em vez de ter várias pontinhas, ele fica redondo. E por causa disso, ele não está conseguindo puxar o tecido como deveria. Então, primeiro de tudo, verifique o dentinho. Uma outra coisa que você tem que verificar, uma outra coisa que vocês precisam verificar é se o seu dentinho ele não está muito baixo da chapa da agulha. Vou dar um exemplo. Temos uma chapa da agulha aqui, tá vendo? Imagine que essa ponta é o dentinho. Vamos deixar uma outra ponta? Esta ponta aqui é o dentinho. Então, verifique se o seu dentinho ele não está muito para baixo, ou seja, não dá nem quase para enxergar ele. Se ele estiver muito para baixo, assim, ó, automaticamente significa que não está conseguindo puxar o tecido. E aqui, pessoal, se você jogar mais para cima é o ideal, entendeu? Não ficar muito para baixo, mas também não ficar muito para cima assim, ó. Tem que ficar exatamente na medida certa, que é cerca de 1 milímetro a 1 milímetro,3, tá bom? Então verifique isso se o seu dentinho está nessa altura certa. Se não tiver, coloque certinho, porque talvez seja esse o problema que está dando em sua máquina de costura. Então legal, você foi, verificou o dentinho, viu se filete, viu se não tem nada quebrado, viu se não tem nada gasto, viu se não tem sujeira, porque às vezes acontece de acumular sujeira aqui, tá vendo? Ó? E por causa dessa sujeira que acumula aqui, acaba também impedindo de o tecido ser empurrado. Mas aí, mesmo assim, não deu, mesmo assim, você não descobriu o que é. Aí, pessoal, nós entramos na questão dessa peça aqui, ó, da sapata, ou seja, do calcador. Particularmente, pessoal, se o seu calcador está legal, está bonitinho, você está utilizando o calcador certo, a única coisa que você vai fazer é verificar se a pressão do calcador que está dando lá é o suficiente. Por exemplo, se sua máquina de costura é uma máquina de costura industrial, você precisa dar mais pressão no calcador, conforme essa foto que você está vendo aqui, ó, é aqui que dá pressão no calcador. Existe máquina de costura doméstica que também dá pressão no calcador, como eu já mostrei aqui no canal também, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar essa máquina aqui, que mostra aqui tem como dar pressão no calcador. Essa máquina aqui também tem como dar pressão no calcador e por aí vai. No entanto, tem máquinas que não tem como dar essa pressão no calcador, porque ela já está certinho, regulada. Você precisa mexer na barra do calcador para conseguir fazer isso. Mas aí eu indico para quem tem conhecimento, para quem acaba aprendendo na manutenção em máquina de costura. Mas se você não tem, não mexa, porque pode piorar a situação, tá bom? Então aí você vai e aperta mais, dá mais pressão. Quando você dá mais pressão, às vezes já resolve o problema. Já é isso e pronto, acabou. Mas uma coisa que vocês precisam levar em consideração é assim, pessoal. Você tem que estar utilizando, se for uma máquina de costura industrial, o dentinho correto para o tipo de tecido que você está usando. Por exemplo, se você está costurando um jeans aí, um tecido mais grosso, você tem que utilizar um dentinho que é para tecidos pesados. Mas se você estiver nesse momento costurando um tecido pesado com um dentinho que é para tecidos finos, é claro que ele vai ter dificuldade de poder empurrar o tecido e pode ocasionar este problema que está acontecendo contigo. Então você tem que utilizar, ver certinho o tipo de dentinho para o tipo de tecido, tudo bonitinho, para poder não dar problema nessa questão. Se o seu for máquina de costura doméstica, particularmente você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, sua máquina de costura doméstica, qual que é o tipo de tecido que está acontecendo isso? É um tipo de tecido fino? É um tecido mais grosso? Se for um pouco mais grosso, será que sua máquina ela aguenta costurar esse tecido grosso? Por isso que ela não está conseguindo, ela está tendo dificuldade de empurrar ele porque ela não aguenta, ela não foi feita para isso? É uma coisa que você tem que se perguntar. Não tente dar algo para uma máquina que ela não aguente. Entendeu? Ela só vai até um limite. Ela pode até começar a costurar um pouco, mas você vai estar forçando a máquina de costura. Então tome cuidado com essas questões também, porque às vezes a máquina de costura não aguenta costurar um tecido mais grosso e por causa disso está dando esse problema. Só para vocês terem ideia, no momento que vocês forem costurar um tecido mais grosso, você tem que dar mais tensão no calcador. E quando é um tecido mais fino, você tem que dar menos pressão no calcador. Por quê? Porque quanto mais pressão você dá no calcador, mais ele vai conseguir empurrar. Mas se você dá muita pressão num fino, ele não vai conseguir, ele vai estragar o tecido fino.
Então, por isso, vocês têm que aprender todas essas técnicas, todos esses tipos, para no final dar um bom resultado. Então, particularmente, exatamente isto. Eu já fui em várias pessoas, eu fui em várias pessoas da manutenção em máquina de costura, que a pessoa fala, minha máquina não está puxando o tecido, está fazendo só os pontinhos, só pontinho, toda hora, pessoal. Quando eu fui lá, eu vi que era o quê? Ou é o dentinho, ou tem que dar mais pressão no calcador, ou a pessoa está utilizando uma sapata, um calcador, né, bem fininho, que não é para o tecido que está sendo puxado, ou está utilizando o tecido muito grosso para o dentinho fino e assim por diante. Então pegue isso que eu ensinei para vocês, veja se está acontecendo na sua máquina de costura, que tenho certeza que vai dar resultado. Beleza, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. E te espero lá às 8 horas da noite no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.